dinheiro vem até você quando você está pronto para ele. O nome dele é Chris Hawker. Ele disse, dinheiro vem até você quando você está pronto para ele. E eu estou andando pela rua com ele e digo, eu me sinto bem pronto para dinheiro agora. Tipo, estou bem quebrado. Quero dizer, dinheiro vem para mim. Eu vou estar pronto para isso. E ele continuava dizendo, o dinheiro vem até você quando você está pronto para ele. E eu não entendia o que ele queria dizer até cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois. Porque comecei a ganhar dinheiro 1 ano e meio, 2 anos depois. E uma vez que comecei a desbloquear a chave do dinheiro, ele realmente começou a funcionar. E eu consegui gerar rapidamente. Demorou um pouco para descobrir, mas uma vez que desbloqueei, foi como se eu soubesse Kung Fu do filme Matrix. Foi como, eu sei como ganhar dinheiro. Finalmente baixou. Ah, é isso que você precisa fazer? Eu vou fazer isso todos os dias. E eu me senti como o Neo de Matrix.